Olá, seja bem-vindo a mais um encontro especial do Lição em Dose Dupla. Que bom ter você conosco, espero que você, a partir deste momento, tenha a oportunidade de crescer no conhecimento da Palavra de Deus, a oportunidade de interagir conosco também, escrevendo agora, mandando o seu recado através do chat, tanto no YouTube quanto no Facebook. Um abraço para você também que nos escuta através do podcast. Nós temos aí o podcast sendo lançado no Spotify. É muito bom estarmos juntos participando de mais um encontro especial. E o tempo passa e passa rápido demais. Nós já estamos na lição 4, que tem por título Jesus, nosso irmão fiel. E aqui uma lembrança especial para que você não tire isso do seu radar, tá? Neste ano nós estamos aqui introduzindo uma novidade, que é a oportunidade de você acessar todo o conteúdo que é discutido aqui através de um resumo que é apresentado todas as semanas. Você pode ter acesso a esse resumo, um resumo que contém a síntese das principais ideias. É só você entrar no link da descrição e você pode fazer isso após assistir todo o nosso encontro aqui. Com calma, você entra lá de novo no vídeo, vai até o link da descrição no YouTube e no Facebook, você vai ter a oportunidade de ser conectado com o link e baixar então a lição que é aqui apresentada numa única página, a essência das principais ideias. E se a lição em dose dupla, não estou sozinho, e esse ano eu estou aqui até explorando a boa vontade do meu amigo, pastor Wanderson Domingues. Fala, que bom tê-lo conosco. E aí, galera que nos ouve, nos assiste, rapaz, tá me devendo um almoço aí pelo menos, viu? Ah, vai ter uns 2, 3, viu? Porque vou aproveitá-lo mais. Aí, gente, vocês viram, né? Tá registrado agora aí, tá bom? Vou convidar algum aí dos nossos telespectadores para esse almoço, então, já que tem uns 2 ou 3, né? É uma boa ideia, a gente podia sortear, né? Pensou? Que legal. Almoço aí, com lição em dose tripla, dupla, né? Pode ser em dose tripla, né? Trazendo 2, 3 aí conosco, né? Ótimo, uma boa ideia. Galera, se vocês querem aí, ó, escreve, ó, hashtag quero almoço, tá bom? Pastor Roger vai financiar para nós. É, mas só que eu não sou Jesus não sei multiplicar não, viu? Então é o seguinte, a gente pode até pensar na ideia de sortear um almoço aqui na associação, trazer alguém que é fã do Lição em Dose Dupla aqui conosco, mas muita gente aí é só Jesus para alimentar mais de 5 mil, viu? Não tem jeito, tá? Agora, um abraço especial para você que tem compartilhado a lição, isso mesmo, é a palavra de gratidão, porque eu sei que muitos de vocês estão engajados, comentando com os amigos na igreja, comentando com pessoas até mesmo fora da igreja, e esta lição é uma lição que você pode compartilhar com todo mundo, não é só para adventista não, todos que são cristãos, todos aqueles que têm vontade de participar e conhecer mais a palavra de Deus devem ser desafiados a estar em contato com esse manual maravilhoso que é a lição da Escola Sabatina. E espero que você tenha a sua lição. Se você não tem, você pode ter acesso pela internet, pode entrar em contato conosco, nós podemos providenciar um meio de encaminhar gratuitamente para você também a lição. Você que não tem acesso e condições de tê-la, vamos dar um jeitinho para que você tenha a lição, que é apenas um instrumento para você conhecer mais isso daqui que eu vou mostrar, ó. Que isso aqui é essencial na sua vida cristã, que é a palavra de Deus, tá bom? Então entre em contato conosco, vamos juntos mais uma vez neste estudo, e quero agora pedir para que meu amigo pastor Wanderson faça uma oração antes de nós adentrarmos aqui nesse recinto sagrado que é o estudo da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, o estudo da lição desta semana está maravilhoso e profundo. Vamos estudar mais um pouco do aspecto salvífico da encarnação, esse mistério de todos os mistérios, e não podemos fazer sem auxílio do Teu Santo Espírito. Abençoa a mim, o pastor Roger, todos os amigos que ouvem e assistem, por Jesus. Amém. Amém. Que coisa maravilhosa é poder falar sobre Jesus, estudar sobre o ser maravilhoso de Cristo, nosso Salvador. Aliás, não faria nenhum sentido estudar a Bíblia sem ter como grande pano de fundo para a compreensão, né? Esse plano de fundo aí que nos dá a compreensão da teologia bíblica é o ser de Cristo, é a pessoa de Jesus. E nós vamos ver que Jesus, ele é também o nosso irmão fiel, aquele que está conosco, aquele que compartilha da nossa natureza humana e consegue nos entender como ninguém. O texto aqui de Hebreus 2, verso 14, diz o seguinte: visto, pois, que os irmãos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou destas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Jesus Cristo, ele se colocou numa situação de compartilhar da nossa natureza. Ele se transformou realmente num ser humano. Ele não fez de conta, ele é Emanuel, Deus conosco. E essa situação de entender Jesus
na sua imanência, aquele que se faz homem, aquele que assume a natureza humana, sempre gerou debate no meio cristão. Lá nos primórdios, a situação também não era diferente. Hoje nós temos dificuldades com alguns que se levantam ensinando doutrinas que são heresias, que acabam abalando a igreja e até mesmo a confiança na natureza humana de Cristo. Não foi diferente lá no começo. No segundo século do cristianismo, especialmente, surgiu um homem chamado Marcião, e Marcião ele tinha essa dificuldade de entender a natureza humana de Cristo Jesus. Até porque Marcião era muito impactado pelo gnosticismo, e Marcião entendia que para que Jesus realmente fosse o ser divino apresentado no registro bíblico, ele não poderia ter características humanas, porque dentro da perspectiva e da ideologia, né, platônica, dualística, grega, o ser divino ele não pode ter contato com nada material e não ser contaminado. Então, obviamente que ele vivia numa outra realidade. Então, Jesus Cristo, ele aqui esteve, ele parecia Deus, mas na visão de Marcião, ele ou melhor, ele parecia homem, mas na visão de Marcião, ele não era essencialmente homem. Pelo contrário, ele não poderia ser homem, porque se fosse homem, ele não poderia, obviamente, ser Deus e ser, obviamente, aquele que se coloca como a referência de salvação da humanidade. Portanto, ele dizia que a cruz não foi real no sentido de Jesus ter morrido como homem. Jesus Cristo, ele não era homem, ele parecia homem, e aí surgiu toda uma base teológica chamada de docetismo, que ensina que Jesus ele tinha a aparência de, mas não era de fato homem como eu e você. Este é um tema que vai ser abordado na lição, estou apenas aqui introduzindo, mas essa ideia do docetismo trouxe muito estrago, né, para o cristianismo, né, pastor Wanderson? Isso é verdade. Tem alguns livros apócrifos, não é, ou de cristianismos alternativos do início do segundo século. Um deles é o Apócrifo de João, um livro muito interessante, tenho várias versões dele em casa, mas ele conta um detalhe interessante baseado nessa visão mais gnóstica, não é, docetismo, de que Jesus tinha aparência de homem. E ele conta, nesse livro apócrifo, só a título de curiosidade, que João estava aos pés da cruz, chorando, Jesus crucificado, e ele não suportou. Isso é apócrifo, tá, gente? Só para entender essa visão diferente que havia ali no início do segundo século. E João, então, saiu correndo e ele foi até o Monte das Oliveiras e começou a chorar. Quando ele chega no Monte das Oliveiras e está chorando, que é a oposição do Gólgota, um está de frente ao outro, Jesus aparece para ele sorrindo e ele diz: Senhor, o senhor está sendo crucificado lá no Monte Calvário? Ele diz: não, aquilo ali não sou eu. É a aparência de quem eu sou. Então essas visões de que Jesus ele não assumiu forma humana já estavam presentes ali já no início do segundo século. E depois, isso vai ganhar outras variações, eles começam a tentar discutir que tipo de natureza humana também o Jesus homem tinha, não é? Jesus era divino, estudamos na lição da semana passada, plenamente Deus, mas ele era também plenamente humano. E aí vem a discussão, pastor Roger e amigos que nos ouvem. Se Jesus também era plenamente homem, vamos agora deixar de lado um pouco a natureza divina. Só a natureza humana de Cristo. Que tipo de natureza humana, moral, Jesus assumiu? Ele tinha a natureza humana pré-lapsariana ou pós-lapsariana? Lapso no grego é queda, por isso que a gente fala que teve um lapso de memória, né? Uma queda de memória. Então ele tinha a natureza moral igual a Adão antes da queda ou igual a Adão depois da queda, ou seja, como nós, pecadora. Em que sentido Jesus, como diz a lição, ele foi o nosso fiel irmão, o nosso irmão fiel? Em que sentido ele se tornou humano, afinal? Então, coisas como esta, nós teremos agora a oportunidade de estudar, de verificar, de analisar, de ponderar e tomar nossas conclusões de acordo com o estudo da palavra de Deus. Nossa ideia aqui em nenhum momento é impor o nosso pensamento, pelo contrário, é aguçar o teu interesse para que você pesquise, para que você busque mais conhecimento para obter um posicionamento sólido, convicções inabaláveis no tocante à doutrina bíblica. É interessante que no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 3, depois você vai ter também no capítulo 1, verso 5, a alusão à expressão de Jesus como sendo o Filho. Mas o próprio Cristo se apresenta como o Filho do homem. Essa terminologia, o Filho do homem, ele é mais do que simplesmente uma questão semântica, é uma questão de plena identificação. Ele é o Filho do homem porque ele é absolutamente homem, assumindo a natureza humana na sua essência plena. Agora, diferente do que alguns imaginam, como Filho do homem, esta tensão que existe entre a divindade e a humanidade,
essa situação de Cristo ser o Filho do homem não impossibilita a sua divindade. Pelo contrário, porque a própria terminologia na Bíblia, Filho do homem, ela confirma a divindade. Porque o Messias, o Deus encarnado, seria o Filho do homem. Então, a expressão Filho do homem e a própria situação de ele ser humano não necessariamente sobrepõe ou desmerece o fato de que ele também é divino. Pelo contrário, é a junção das duas coisas que possibilita Jesus ser o Deus que salva, o Deus encarnado, o Emanuel. Ele é único, né? Ninguém é como ele. Eu gosto de uma expressão de Ellen White que ela diz assim: ele foi como nós jamais como ele. Isso é profundo demais, não é? Agora, olha que interessante, Pastor Roger. Nós temos 3 formas de vir ao mundo. 3 formas de existir. A primeira delas, por criação. E até onde eu entendo, só 2 humanos vieram a este planeta por criação: Adão e Eva. Nós temos uma segunda forma de vir ao mundo, que são os demais humanos, por concepção ou geração. E todos nós somos concebidos, gerados, não é? E você tem uma terceira forma de vir ao mundo, que é por encarnação. Você não é gerado por homem, concebido em mulher, mas não gerado por homem. E até então nós entendemos que, pelo texto bíblico, pela história, só um entrou na história deste mundo por encarnação. João 14, não é? O verbo se fez carne e habitou entre nós, que foi Jesus. Ele é único, desde sua entrada no mundo até a saída dele. Ele é divino ao mesmo tempo e humano ao mesmo tempo, 100% divino e 100% humano. Por isso a encarnação é o mistério de todos os mistérios, não é? Em João, no capítulo 5, no verso 39, tem um texto conhecido nosso, onde Jesus fala para os fariseus: vocês examinam as escrituras porque julgam ter nela a vida eterna. E ele diz: pois bem, elas testificam de mim. Tudo que nós podemos saber do lado divino e do lado humano de Jesus, para não incorrermos em erros, em teorias humanas, conjecturas humanas, tem que ser feito a partir da palavra. As escrituras testificam quem eu sou, disse Jesus. Então, se esta semana nós estamos estudando Jesus como nosso irmão, mais o seu lado humano, nós precisamos cada vez mais nos valer das escrituras para não incorrermos em montanismo, em docetismo, em gnosticismo, em arianismo, em todas essas espécies de ismos humanos que às vezes não levam em consideração a palavra de Deus como um todo. E quando a gente leva em consideração, pastor Wanderson, apenas e exclusivamente a palavra de Deus, nós vamos entender que a Bíblia ela apresenta todo um escopo teológico que nos ajuda a entender a humanidade de Cristo. Ele precisava ser o nosso irmão, ele precisava ser um de nós, porque apenas sendo homem, ele poderia aplicar os merecimentos de um Deus que tem a competência para salvar. Ele é o irmão redentor, é o nosso irmão como redentor. Ele precisava transformar-se ou assumir a natureza humana. Ele não se transforma, ele assume, né? Porque ele não deixa de ser divino. Aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado com as terminologias. Eu estava usando até uma terminologia equivocada. Ele não se transforma em homem. Ele assume a natureza humana, porque ele continua sendo divino. Agora, como redentor e homem, nós encontramos na Bíblia algumas ideias que são lançadas no Antigo Testamento que esclarecem, né, que nos dão um vislumbre maior de como isso tipificaria o ministério de Cristo Jesus. E nós temos aqui 2 aspectos, que é o aspecto do levirato, né, essa ideia de alguém que entra ali como sendo o resgatador também, e a ideia que nós temos também do ano do jubileu. Tá? São 2 coisas interessantes que acabam trazendo para nós essa certeza de que Jesus, ele como ser humano, ele pode assumir este papel. E é interessante que quando Jesus Cristo ele está tendo a sua primeira aparição pública em contato com as pessoas, já no ofício do seu ministério, ele vai ler o livro de Isaías. E ele diz claramente: o Espírito do Senhor está sobre mim e me trouxe aqui para trazer o quê? Libertação aos que estão cativos. Ele faz uma leitura e aplica essa leitura de Isaías, se não me engano, Isaías 60 e 50, 60, deixa eu, rapidinho aqui. Isaías 53. Isaías, deixa eu ler aqui rapidinho o texto. Vamos lá, o livro de Isaías, nós temos aqui essa leitura. O livro de Isaías, capítulo 60.
Ah, sim, aqui tem o do servo sofredor, ele junta as duas ali e o Quando outro, né? ele soma. 61, ele diz o seguinte, Isaías 61, verso 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor Isso, e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos que choram. Ele lê isso esse mesmo. texto, ele diz assim: hoje se cumpriu a profecia. Ou seja, ele está dizendo que ele seria o enviado divino, como ser divino encarnado, que traria a libertação. Essa libertação, ela é prefigurada, como mencionei aqui, no ano do jubileu e também através da questão do levirato. Vamos trabalhar um pouquinho Vamos esse sim. conceito, Viu, pastor pastor? Eu Vaz? acabei citando Isaías 53, porque como que ele paga essa dívida e faz a libertação, né? No verso 6 de Isaías 53 diz: Nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele as nossas iniquidades. Então, ele paga o preço para trazer a libertação, né? Em que sentido Jesus é o resgatador aqui, como redentor, o levir e o ano do jubileu? Só explicar rapidamente para os nossos amigos que de repente não têm esse contato mais profundo com a palavra, ou às vezes passam por alto essa questão da cultura judaica. Moisés tinha instituído várias leis, né, no meio do povo de Israel. Lei moral, na verdade tudo era lei divina, mas para a gente separar melhor em questão didática. Lei cerimonial, e você tinha leis civis, como nós temos o Código Civil que nos rege, que regiam questão de contratos, de compra, a relação do dia a dia, comercial do dia a dia. E no meio das leis civis haviam duas leis interessantes que se equiparavam com as leis religiosas, que Levíticos 25 menciona, a lei do levir e do jubileu. O que era a lei do jubileu? Desde que Israel entrou na terra, conta-se 6 anos, no sétimo não se planta nada. Faz isso 7 vezes, 7 vezes 7, 49. O ano seguinte seria o ano do jubileu, o 50º ano. O que a lei dizia? Todo aquele que se vendeu como escravo deve ser liberto. Todo aquele que vendeu o seu terreno deve ter o terreno de volta. Todo aquele que tem uma dívida impagável deve ter a dívida perdoada. Então, se eu ficasse pobre, fosse vender a minha terra, o pastor Roger fosse comprar, a terra não valeria tanto pelo tamanho quanto pelo tempo de uso. Se faltasse 10 anos para o ano do jubileu, valeria uma coisa. 40 anos, a mesma terra valeria muito mais. Mas se eu vendesse a terra para o pastor Roger e me vendesse junto como escravo, e eu tivesse um outro parente, um primo rico, ele seria o levir, o resgatador. Não precisaria nem esperar o ano do jubileu. O levir poderia pagar o preço para o pastor Roger e me devolver a terra e me libertar. Boaz faz isso com Ruth e com Noemi. Ele é o levir, ele é o resgatador, o parente mais próximo. O que isso tem que ver conosco? Essa lei de Israel tem que ver conosco. Muito simples, senhores. Essa terra que foi feita por Deus, posso me valer um pouco do direito agora aqui, pastor Roger? No direito, nós temos algumas formas de termos algo, de sermos proprietário de algo. Como é que você pode ser dono de algo? Primeiro, se você fizer. Você construiu, inventou algo, é seu. Por exemplo, se eu inventasse o iPhone, eu estava milionário. Mas eu não inventei. Ele pertence a Steve Jobs, a Apple, a quem detém os poderes. Agora, se eu não inventei, eu posso ter uma outra forma de ser dono. Qual? Pagando, comprando. Eu não inventei o iPhone, mas eu comprei ele. Eu tenho direito a esse, pelo menos. Tem uma outra forma de eu ser dono de algo, que é herdando. Se eu herdar algo, eu também posso ser dono. E uma quarta forma, que é um subterfúgio do direito, que é o uso capião, por um tempo, mas não vou falar disso. Quem que fez a terra e, portanto, é dono dela? Deus. Mas quem que herdou? Adão. Mas Adão vendeu barato para o diabo. E a terra e tudo que nela há, segundo a narrativa bíblica, o texto bíblico que eu creio, pertence, portanto, ao diabo, porque Adão vendeu. Nós empobrecemos a nossa justiça. O pecado nos vendeu ao diabo. Quando Jesus esteve na terra, ele ofereceu o mundo para Jesus. Ele disse, é meu, eu posso te dar. Mas Deus não nos deixou na escravidão. Ele enviou o irmão mais próximo, ele enviou o parente mais próximo e mais rico, porque tem que ter a justiça para pagar. Quem é esse redentor? Quem é esse levir? Em quem encontramos o descanso, o jubileu? Na justiça de Cristo. Ele pagou o preço, ele pagou a redenção. Portanto, ele é o levir, ele é o redentor, e nele nós não nos tornamos mais escravos do pecado. É impressionante quando a gente olha para esta situação de um paralelo histórico que nos apresenta
tanta profundidade teológica dentro dessa cosmovisão do grande conflito. E a gente entende, então, que é através de estudos como este que a gente consegue conectar as partes bíblicas que não foram colocadas aleatoriamente. Quando você vê alguma coisa lá no Antigo Testamento, alguma situação restrita da cultura judaica, lá da história de Israel, você tem que entender que isso não foi colocado por acaso. Lá no livro de Romanos, capítulo 15, nós encontramos o seguinte, que tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Em outras palavras, nada foi colocado por acaso. Tudo que foi colocado, mencionado lá no Antigo Testamento, tem de alguma forma a finalidade de apontar para algo maior que é o plano da salvação. E uma questão aparentemente cultural, histórica, que é a questão do ano jubileu, do levirato, nos aponta para a verdade bíblica de que Jesus é o resgatador, de que ele precisaria se identificar, ele não poderia comprar para o Pai novamente um mundo que havia sido sequestrado por Satanás sem pisar no território do inimigo. Ele não poderia nos resgatar sem sentir o que é a realidade enfrentada por nós, que somos escravizados pelo pecado. Agora, ele sente isso tudo sem experimentar o pecado. E aí nós vamos entendendo um pouquinho essa questão que já foi aqui levantada, de como ele viveu essa realidade humana. Ele foi e é homem para todo sempre ao assumir a natureza humana. Mas essa natureza humana que ele tem, não necessariamente é uma natureza que tem as propensões para o pecado como nós temos. E é por isso que ele pode olhar para nós e nos chamar de irmãos. No livro de Hebreus, capítulo 2, verso 11, pedi para o pastor Wanderson ler para nós, Hebreus, capítulo 2, verso 11, nós encontramos o seguinte. Pode ler para nós, pastor? Vamos lá, Hebreus, capítulo 2, verso 11. Pois tanto o que santifica... isso mesmo, Hebreus 2:11. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Aqui nós encontramos uma coisa muito legal. Nós podemos olhar para Jesus e entender que Jesus é nosso irmão mais velho. Eu não sei se você teve irmãos, se tem irmãos, qual a relação com os seus irmãos. Lá em casa nós crescemos num ambiente com muitas pessoas, né? Então, para quem não sabe, o pastor Robson Menezes é meu irmão, eu tenho a Delma, que é minha irmã, tem também o Rodrigo, que é o meu irmão, então nós crescemos lá, o Robson, a Delma, o Rodrigo e eu, né, o Roger, fazendo uma bagunça santa. Quero aproveitar e mandar um abraço para todos eles que têm assistido aqui o nosso programa, para o meu papai, o pastor Deli Menezes, para minha mamãe, a Vilma Menezes, e nesse ambiente assim que a gente cresceu, muitas histórias surgiram. Eu não posso aqui colocar algumas histórias, quem sabe algum dia eu convide ele aqui para expor alguns pecados que já foram cravados, sepultados, foram lavados pelo sangue de Cristo Jesus, mas o certo é que nesse ambiente era muito bom poder me identificar com os meus irmãos e saber que essa situação de você ter um irmão gera pertencimento, né? E é gostoso a gente poder olhar para Jesus e entender que ele é o nosso irmão. Eu posso me identificar com Deus, porque Deus, ao assumir a natureza humana na pessoa de Cristo, ele tem o direito de olhar para mim e me chamar de irmão. E talvez não tem nada mais gostoso do que você poder ser amparado por um irmão. Especialmente quando você é o irmão mais novo, que está apanhando, sofrendo, de repente chega o irmão mais velho ali e te protege e manda embora aquele que está te batendo, ou assume a briga e vence a briga. É gostoso demais você se apoiar num irmão humano que já dá segurança. Imagine quando você se apoia no irmão que é o irmão perfeito, que é Cristo Jesus. E esse irmão, ele nos abraça como parte da sua família, e através de Cristo nós somos introduzidos novamente à família de Deus. Não estamos mais sob o domínio de Satanás, ele não é mais o rei desse mundo, ele não impera sobre nós, porque por Cristo, o nosso irmão mais velho, nós somos novamente introduzidos à família de Deus. Eu gosto particularmente quando o C.S. Lewis diz assim, né, o Filho de Deus se tornou homem para que os homens se tornassem filhos de Deus. É uma contrapartida, né? Ele desce para que a gente possa subir. Ele se torna humano, ele assume a natureza humana para que nós possamos ser participantes da natureza divina. E ele assume nossa morte para que a gente possa assumir a vida que ele tinha direito, né? É impressionante isso. E agora, ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Agora, aqui tem um ponto interessante. Nós vamos ver aqui que há uma narrativa histórica que é empregada aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 24 até o verso 26. Você pode ler para nós novamente, pastor? Posso sim. Hebreus capítulo 11, 24 ao 26.
Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com seu povo, o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão. No capítulo 11 de Hebreus, obrigado, pastor, pela leitura. No capítulo 11 de Hebreus, nós temos um arrazoado teológico que procura nos aprofundar na temática da fé. O que é a fé? Como viveram os homens que escolheram caminhar pela fé com Deus. E é interessante que aqui é introduzida a experiência de Moisés como tipificando a identificação que ele teve com os israelitas, com a identificação que Cristo teve e tem conosco. E o identificar-se, às vezes, implica em pagar um preço muito alto. Para se identificar com os seus irmãos israelitas, ele abdicou de muita coisa. Ele abdicou, possivelmente, de assumir o trono da nação mais importante do mundo de outrora. Ele abdicou da função de ser um nome expoente que talvez marcaria os seus dias. Ele poderia ter sido um dos maiores estadistas do mundo, mas ele abdicou disso tudo para experimentar o calor do deserto, experimentar as lágrimas de ter que transitar por 40 anos peregrinando com uma nação muitas vezes que ali estava rebelde, se colocando contra ele, contra Deus, aguentando isso tudo e, por fim, acalentando o sonho de entrar na Terra Prometida sem poder experimentá-lo na perspectiva presencial humana. Embora a gente sabe que, biblicamente, hoje ele está com o Pai, com Jesus e com o Espírito Santo na Canaã celestial. Mas tudo isso que Moisés abdicou para ter o privilégio de se identificar com os israelitas, reflete de alguma forma o que Cristo teve que abdicar. Ele deixou o seu trono de glória, sua majestade, para assumir a natureza humana. Eu acredito que a encarnação ela é um mistério tão grande que, embora Ellen White diga que vai ser o tema do estudo, o amor de Deus manifestado na encarnação por toda a eternidade, eu acredito que ela não trouxe apenas espanto e trará espanto nos nossos estudos posteriores na eternidade, no tocante a nós como seres humanos, mas ela espantou e espantará para sempre o universo, porque ela reflete o amor de Deus numa perspectiva imprescindível e indescritível na maneira de imaginar. A forma como ele escolheu nos salvar, né, pastor Roger? Quando eu mencionei outro dia Chesterton dizendo que se Jesus não tivesse existido, a mente humana seria incapaz de inventá-lo, olhando os heróis que os humanos inventam, né, com traços humanos, Jesus, quando ele foi um de nós, mas nós jamais como ele, aliás, nos mostra que o plano da redenção, que assustou mesmo os anjos, ele deve ser motivo de estudo para cada um de nós. Veja, Deus se tornar homem, o Criador se tornar criatura, o ser espiritual se tornar material e não se envergonhar, como diz o texto que nós lemos lá, né, de nos chamar de irmãos, se tornar como um de nós, assumindo uma natureza corrompida por 4.000 anos de pecado, porque ele não herda um corpo como Adão fora criado. Adão, antes do pecado, não passou fome, não sentiu sede, não teve depressão, não teve cansaço. Ele herda um corpo deteriorado por 4.000 anos de pecado, simplesmente para manifestar o amor para cada um de nós. Isso é tremendo. Não só a cruz ela trouxe sobre Deus a vergonha, né? Mas eu acredito que a própria encarnação, ela já em si mesmo já foi um motivo de vergonha, né? Exatamente. Quando Deus se torna humano, se identificando com a natureza humana no estado em que nós estávamos, não moral, mas físico, nenhum rei faria isso pelos seus súditos. Mas ele faz. E nasce da forma mais simples possível, não é? Para não espantar as pessoas. Agora, pastor Roger, aqui nós precisamos pontuar algo interessante quando nós falamos dessa identificação com a natureza humana. Jesus é chamado na Bíblia de Emanuel. Emanuel é Deus conosco, certo? Ele era um conosco, mas no sentido da moralidade, não um de nós. E aqui nós precisamos separar a natureza pós e pré-lapsariana. Responda aí, você que está nos ouvindo ou assistindo. O que nós defendemos como igreja a respeito da natureza moral de Jesus? Jesus era como Adão antes da queda ou como Adão depois da queda? Aqueles que defendem que Jesus era como Adão antes da queda, aliás, depois da queda, eles dizem o seguinte: se Jesus fosse como Adão antes da queda, ele não poderia ser nosso perfeito representante. Ele não poderia, como nós acabamos de mencionar aqui, ser o nosso irmão, de fato. Porque ele teria vantagem sobre nós. Ele era como Adão antes da queda. Ele não seria exatamente como nós. Então eles dizem, Jesus tinha que vir moralmente corrompido, com a natureza humana corrompida, como nós.
Os que defendem que Jesus era pré-lapso antes da queda, dizem, peraí, se Jesus viesse como Adão depois da queda, ele seria parte do problema, não a solução do problema. Então o que nós defendemos afinal? Como igreja, nós defendemos que moralmente Jesus era como Adão, acertou aí? Antes da queda. Fisicamente como Adão depois da queda, como eu já falei. Mas moralmente, pastor Roger, quando ele se identifica com a natureza humana, nós precisamos entender que ele levou sobre ele os nossos pecados. Ele não tinha pecado nele, ele tinha pecado sobre ele. Assim como você tem justiça sobre você, que é a justiça de Cristo, e não justiça em você, justiça própria. Então nós precisamos separar essas coisas. E esse é um debate que nós temos muito grande dentro da igreja, né? Porque é notório também, a gente não vai tapar aqui o sol com a peneira, de que existem alguns, inclusive teólogos, que acabam defendendo essa ideia de que Jesus ele era exatamente igual a nós, inclusive na parte moral, ou seja, Jesus ele poderia sentir atração e tentação no campo da sensualidade, da sexualidade. Jesus, e eles dizem o seguinte, quem defende essa ideia da natureza pós-lapsariana, defende o seguinte, ele precisaria passar por isso tudo, porque senão ele não seria homem de verdade. Porque para ser homem de verdade, você tem que passar por isso tudo, porque só um homem de verdade sabe o que é você sofrer tentação sexual, tentação com relação ao uso do dinheiro e assim por diante. Então, tentar fazer Jesus Cristo humano, o mais humano possível, no sentido de até mesmo colocar sobre ele uma natureza com propensão para o pecado, não necessariamente significa que isso faz dele humano, porque, deixa eu dizer uma coisa para você. Se ele, como o pastor Wanderson mencionou, se ele fosse alguém que já tivesse propensão para o pecado, ele não poderia ser o nosso Salvador. Porque somente alguém que não estivesse contaminado pelo mesmo poderia se colocar como cordeiro, aquele que se substitui, aquele que pode vindicar e pagar o preço. Porque não está contaminado por aquilo que traz todo o opróbrio à humanidade, que é obviamente o pecado. Então, desta forma, quando a gente olha para a pessoa de Cristo, fica muito claro que ele não precisaria necessariamente passar por isso tudo para ser tentado. Até porque a maior tentação, que já foi mencionado por nós aqui em debates anteriores, não é necessariamente você olhar para uma mulher, você usar uma droga ilícita. A maior tentação de todas é você viver alienado de Deus ou entender que você pode tomar suas decisões sem a presença de Deus. Então, que tipo de natureza humana restava para Cristo? A natureza humana, que é humana tanto quanto a nossa, que foi a natureza de Adão antes do pecado, porque Adão ele não era um ET antes do pecado, ele era homem como eu e você. Só que ele era um homem sem estar maculado, ele era tentado de fora para dentro e não de dentro para fora. Jesus não precisava ser tentado de dentro para fora para ser homem de fato, porque Adão era homem antes do pecado também, mas era tentado de fora e pôde ser tentado de fora para dentro. Desta forma, qual foi a grande tentação de Adão e de Eva antes do pecado? A tentação consistiu em agir independente de Deus. Esse é o grande ponto. E Jesus veio aqui neste mundo mostrar que ele poderia, o Adão poderia, né, o personagem histórico Adão poderia ter vencido o pecado neste sentido. Agora, o grande problema que eu vejo, pastor Vanessa, antes de passar para você aqui a palavra, é que aqueles que defendem essa ideia da natureza humana de Cristo pós-lapsariana querem ver Jesus mais como um modelo e não necessariamente como um salvador. E a ideia é o seguinte, Jesus sendo pecador como eu, né, tendo a natureza propensa ao pecado como eu tenho, conseguiu vencer o pecado, logo ele é meu modelo, logo eu consigo também. Só que isso não me aproxima do Salvador, pelo contrário, isso faz com que eu tente viver independente de um Salvador, me policiando, me corrigindo, a ponto de que eu possa moralmente atingir um nível em que eu não mais necessite, inclusive, de salvação, porque eu consigo salvar a mim mesmo através das boas obras. Esse é um problema muito grave, que lembre-se sempre que cada ideia, ela vai necessariamente ter as suas consequências. Toda ideia tem suas consequências. E o grande problema dessa ideia de ver Jesus como sendo um ser humano, na perspectiva pós-lapsariana, é que eu acabo deixando de lado a necessidade de Salvador e ver Jesus mais apenas como um exemplo, como um modelo. Isso gera perfeccionismo. Porque a ideia é, se Jesus era humano, moralmente corrompido a sua natureza humana, como nós, e não pecou, então você também não pode pecar. É isso que está por detrás dessa ideia. E aí, esses perfeccionistas começam a taxar o que é pecado ou não, porque tem uma concepção extremamente superficial e limitada de pecado.
colocando no nível das Então práticas. você vai encontrar pessoas por aí, eu já encontrei, você já deve ter encontrado, pessoas que vão dizer que para você viver sem pecado você não pode comer carne, embora eu acho que o estilo de vida vegetariano possa ser o melhor, se você pode, não é a soja que morreu por nós, isso tem que ficar claro, você deveria ser vegetariano se pode, mas eles dizem que você, para não pecar, não pode comer carne, não pode tomar banho, não pode escovar os dentes, tem um grupo por aí que diz isso, casais não deveriam ter Você sabia que eu relações de conheci um intimidade. grupo que defendia a ideia da dieta original e até defendia a questão de que para ser salvo e para atingir a santidade você tinha que comer só feijão? Você acredita? Você No meio imaginou? adventista. Então imagina só, pastor Roger, quando eu vejo a realidade bíblica da natureza humana, Romanos 7, Paulo falando do homem e do pecado, a realidade é que eu posso deixar de comer carne, eu posso não tomar banho, não escovar os dentes, e a única coisa que muda é que eu sou um pecador fedorento, mas eu continuo pecador, porque a natureza humana é pecadora. O que a gente tem que fazer para determinar a natureza humana de Cristo? 2 pontos. Primeiro, quem é Jesus? Determina a extensão da sua identidade conosco. Quem é ele? Ele é o segundo Adão. Jesus não veio para provar que você pode guardar a lei. Ele veio provar que Adão, como fora criado, podia guardar a lei. Essa foi a acusação do diabo. Ah, ninguém pode guardar a lei, como fora criado. Nem Adão, nem os anjos. E ele prova que Adão podia guardar a lei. Ele não é o segundo Roger, ele não é o segundo Wanderson, ele é o segundo Adão. E ele veio para provar que, pelos méritos dele e nele, você e eu então podemos ser salvos. Jesus não veio provar que você pode guardar a lei, porque já está claro que o pastor Roger e eu, e nem você, podemos guardar a lei 100%, nós somos pecadores. Não precisa de prova para isso. Agora, Adão, como fora criado, podia. Segunda coisa, a sua missão, a missão de Cristo deve determinar a sua identidade com a nossa natureza humana. Ele veio, como você disse, para nos mostrar o que é salvação. Para mostrar o que é salvação. Ele veio para ser a solução do problema, não parte dele. E eu queria só mencionar aqui, pastor Roger, se você permitir, 4 textos. Eu vou mencionar aqui esses 4 textos que eu separei. 2 Coríntios 5, 21. Você pode depois conferir. O apóstolo aos gentios declara: ele não conheceu o pecado. Em Hebreus 7, 26, diz que ele era santo, inculpável, sem mancha, separado dos pecadores. 1 Pedro 2, 22, diz que ele não cometeu pecado. 1 João 3, 5, o apóstolo João diz: nele não existe pecado. Jesus mesmo pôde declarar: aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem contra mim. E olha só, aproveitando a carona do que você colocou, eu quero agora extrair o que o próprio livro de Hebreus fala sobre isso, tá? Primeira coisa que eu quero destacar aqui no livro de Hebreus, tá? Hebreus 4:15. Não cometeu pecado, tá? Tinha uma natureza humana, mas era santo. Hebreus 7, verso 26. Uma outra coisa interessante que o livro de Hebreus nos destaca, capítulo 7, do 26 até o 28, é o arrazoado de que ele não foi vendido à escravidão do pecado, porque se assim o fosse, não poderia ser o nosso Salvador. Um outro ponto interessante que em Hebreus capítulo 2, verso 14 até o 17, diz que Jesus destruiu o poder do diabo, morrendo como oferta imaculada pelos pecados. E como oferta imaculada, ele não poderia ter nada do pecado nele, ok? E por fim, Hebreus 9, 14, diz que ele derrotou o inimigo e nos libertou para que servíssemos ao Deus vivo. E jamais, como pecador, poderia derrotar o inimigo e assim nos livrar do juízo final. Ou seja, tanto o próprio livro de Hebreus, como a Bíblia como um todo, nos assegura de que Jesus, embora ser humano, e verdadeiramente homem, assim como Adão antes do pecado, natureza pré-lapsariana, ou seja, uma natureza sem resquícios morais do pecado, apenas afetada pelo pecado no tocante à sua constituição física, mas não moral. Então perceba que, assim, sendo homem, ele nos assegura o direito de ser o nosso irmão e, ao mesmo tempo, de ser o nosso Salvador, porque se identifica conosco e também pôde pagar o preço do pecado, e a sua oferta foi aceitada pelo Pai. Amém. Posso ler um texto de Ellen White aqui, pastor? Pois não? Mensagens Escolhidas, volume 1, página 256. Para não haver dúvida, já provamos na Bíblia, só mencionar um texto de Ellen White. Ela diz: não devemos ter dúvida acerca da perfeita ausência de pecado na natureza humana de Cristo. Eu acho que o texto fala por si só, né? Basta ser assim mesmo. Agora, um ponto interessante que a gente vê aqui é o seguinte: no livro de Hebreus, no capítulo 2, verso 10, 17, 18, e depois Hebreus 5, 8 e 9,
nós vemos que Jesus, na sua natureza humana, ele passou por sofrimentos e ele foi aperfeiçoado. Pastor Vandes, o tempo já vai avançando e a pergunta é a seguinte: de que forma ele poderia ser aperfeiçoado, uma vez que, como Deus, ele, ele não precisaria ser aperfeiçoado, certo? E como homem, se a natureza dele humana é uma natureza pré-lapsariana, perfeita, de que forma ele poderia ser aperfeiçoado nesse aspecto? O nosso guia deixa até claro aqui dois pontos, não é? Que Jesus não foi aperfeiçoado porque ele tinha imperfeições nele para ser o nosso Salvador. Ele diz assim, são dois pontos. Primeiro, para se tornar o capitão da nossa salvação. Ou seja, quando ele vem, numa natureza com corpo humano corrompido, ele passa pelo processo de tentação, ele é moralmente incontaminado, mas assim como Adão pecou, ele poderia escolher pecar, porque o pecado é uma escolha, em última instância. Adão era perfeito, pecou, Lúcifer era perfeito, e escolheu se alienar de Deus, como você falou. Mas quando ele é provado em tentação, ele mostra primeiro que o ser humano, como fora criado, poderia sim resistir à tentação. É uma questão de escolha. E olha, aqui tem um ponto interessante, pastor Roger. Algumas pessoas podem dizer assim, mas se ele era como Adão antes da queda, então ele tinha vantagem sobre nós. Porque ele não tinha a natureza que nós temos. Eu já disse que ele veio para provar que Adão podia cumprir a lei, não cada um de nós. Mas deixa eu usar um exemplo aqui, pastor. Se você tivesse um Fiat 147 todo amassado, nada contra Fiat 147, tá, gente? Só não gostaria de ter um. Mas se você está lá com o carro todo amassado, alguém vem e faz um risquinho desse tamanho. O que vai doer? Tá todo amassado o carro já, para-choque caindo. Agora imagina que você tem uma Ferrari última geração, sem nenhum risco, e alguém faz um risquinho do mesmo tamanho. Dói mais, não dói? Por quê? Porque aquela Ferrari não tinha riscos. Nossa natureza humana é o Fiat 147. Os donos de Fiat 147 vão ficar bravos comigo aí, né? Jesus tinha a natureza humana, moral, da Ferrari. Não havia um risco nele. Você e eu, nós caímos antes do final da tentação. Jesus não, ele resistiu até o final. E aí eu pergunto, se havia um ser humano na face da terra que o diabo queria que pecasse e iria cuidar pessoalmente para que pecasse, quem era? Jesus. Então, nesse sentido, ele foi aperfeiçoado, porque ele levou a tentação até o final, e na natureza humana, moralmente incorrompida, mas num corpo corrompido, porque ele sentiu dores e tudo mais, ele provou até o final a tentação. Então ele se torna um capitão. Aí a lição diz outro ponto aqui, o nosso guia. O filho aprendeu a obediência por meio de sofrimentos. A obediência era necessária para duas coisas: tornar o seu sacrifício aceitável e torná-lo, agora, como homem, o nosso exemplo também. Então ele mostra que o ser humano não precisava pecar, mas mostra também que ele pode se compadecer das nossas dores. Ele vai dizer, filho, eu sei o que você passa. Ah, você não sabe. Sei. Aliás, eu sei mais do que você, porque eu suporto a tentação até o final. Eu suportei as privações até o final. Eu suportei tudo que o diabo colocou até o final, como nem você pode imaginar o que é. É por isso que ele agora pode se apresentar como sendo o nosso modelo, o irmão como modelo. Jesus, ele se coloca como modelo, e aqui quero já antecipar uma coisa, ele se coloca como modelo não no sentido de comparação. Eu não devo olhar para ele como modelo e dizer o seguinte, será que eu consigo? Eu até comentei aqui que aqueles que creem nessa ideologia de Cristo como sendo alguém que tinha natureza humana pós-lapsariana, ou seja, ele tinha as mesmas propensões que eu tenho para o pecado e você também. Estes acabam olhando para Jesus no modelo do sentido de que se ele conseguiu, eu também consigo, então acabam se comparando com Cristo e até competindo com ele no sentido da corrida pela santidade. Agora, é interessante que a Bíblia ela não propõe isso. Ela não diz que eu devo ver Jesus como modelo no sentido de me comparar com ele e ver até que nível eu consigo chegar perto do que ele foi. Mas é no modelo no sentido de me trazer segurança e inspiração. Ele é aquele que me propõe, pela sua vitória, pela sua vida exemplar, a segurança de que os merecimentos dele são depositados sobre mim e ele pode me inspirar. E é interessante que a lição diz isso, que Jesus confiou em Deus e em sua promessa de que ele colocaria seus inimigos sobre os seus pés. Da mesma forma, nós também precisamos crer nele, assim como Jesus Cristo fez, lá em Romanos 16, verso 20. Eu acredito que a gente poderia encerrar as nossas considerações com relação a Jesus como modelo, até abordando a questão da humanidade, apresentando algo que a revelação profética nos assegura sobre isso, né? E você poderia compartilhar um pensamento legal que nós temos escrito profecia? Podemos sim, pastor Roger. E eu vou ler esse texto porque muitos, usando Romanos 8, verso 3,
onde diz que Deus enviou seu filho em semelhança de carne pecaminosa, e dizem, tá vendo, ele era como nós, não como Adão antes da queda, e eles não separam, né, semelhança, que é homoiomate, de igualdade, que é isos, são duas palavras completamente diferentes, então ficam tentando identificar Jesus conosco o tempo todo, e não nós nos identificarmos com ele. Queria ler uma carta de Ellen White a um senhor chamado Baker, e ela diz assim, sede cuidadosos, extremamente cuidadosos, diz ela, em como tratais a natureza humana de Cristo. Não o apresente diante das pessoas como um homem com as propensões para o pecado que nós temos. Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão foi criado um ser puro, não contaminado pelo pecado, sem mancha de pecado sobre ele. Ele poderia cair, e de fato caiu o primeiro Adão, através da transgressão. Por causa do pecado, sua posteridade nasce com inerente propensão à desobediência. Agora note, mas Jesus foi o Filho unigênito de Deus. Ele tomou sobre si a natureza humana. Foi tentado em todos os pontos como a natureza humana é tentada. Mas nem por um momento houve nele qualquer inclinação maligna. A comparação é entre Jesus e Adão, não entre Jesus e nós. Gente, quando a gente escuta isso, a gente fica encantado, assim, eu pelo menos tenho essa sensação. Este sentimento que nasce no meu coração de olhar para Jesus e glorificar o nome de Deus pela vida, pelo ministério dele, que nos inspira. Saber que ele abdicou disso tudo e se transformou num ser humano. E como ser humano, ele se coloca como meu modelo no sentido de me inspirar, de entender que Deus está comigo nessa luta, que ele jamais vai me abandonar nessa luta. Isso enche meu coração de paz, de alegria, e acho que também deve encher o seu coração, não é verdade? Saber que Jesus está conosco. Ele não é como eu. Embora humano, até a sua humanidade o dignifica, diferente de mim, que como pecador, muitas vezes, ao olhar para mim, não vejo nenhum tipo de possibilidade de um dia estar no céu. Mas quando eu olho para Jesus como homem, quando eu olho para Jesus como Deus, quando eu olho para o Filho de Deus, o Filho do homem, eu tenho apenas uma segurança. A segurança é de que por Ele e por intermédio dos merecimentos dele, a salvação me está assegurada e eu posso olhar para Ele e desfrutar desde já dessa salvação. Não é apenas algo futuro, é algo que me é ofertado agora. Eu termino lembrando de um texto muito conhecido que é Efésios capítulo 2, verso 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Eu não tenho como me orgulhar, me gloriar em nada. Mas quando eu olho para a cruz de Cristo, quando eu olho para a vida de Cristo, seja na sua perspectiva divina como na perspectiva humana, louvado seja o nome do Senhor, porque através dele há salvação, há esperança para você. E antes de nós orarmos, eu queria aproveitar esse momento e mandar um abraço especial para todos os professores da Escola Sabatina. Eu não poderia terminar hoje sem dar uma palavra de gratidão e de apreço a você que é professor, você que tem estudado, você que semanalmente se prepara diariamente, cuidando dos teus alunos, entrando em contato com eles e também se aprofundando no estudo da palavra de Deus para que se coloque sempre na igreja como uma referência doutrinária, uma referência moral e espiritual ali na igreja. Minha palavra de gratidão a você. E minha oração será para que Deus cuide de você de maneira especial também, você que é professor da Escola Sabatina, não é verdade? Nós temos um carinho muito grande por todos os professores, né, pastor? Um abraço especial, que Deus abençoe muito cada um de vocês, que Deus continue dando sabedoria para cada um de vocês nessa maior escola do mundo para ensinar a maior preciosidade do mundo, que a lição nos guia, que é o quê? A palavra de Deus. Deus abençoe. Vamos orar então, vamos conversar com Deus? Feche os seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado porque em Jesus Cristo há salvação. Muito obrigado porque Ele não assiste a esta luta que nós temos com o reino das trevas de longe. Ele tomou parte da batalha, Ele assumiu nesta guerra como nosso comandante e venceu Satanás, se identificando conosco, transformando-se em homem, assumindo a natureza humana, sem perder a sua essência divina. Mas mais do que isso, ao olharmos para as páginas da Bíblia, nós temos a certeza de que ele é o general vencedor e de que em breve a plena vitória sobre o pecado e todas as consequências dele será consumada quando voltar com poder e grande glória. Ele já venceu o pecado na cruz.
mas voltará em breve para aniquilar qualquer efeito do pecado. E nós somos gratos porque a vitória de Cristo é hoje a nossa vitória. Portanto, coloque essa vitória sobre cada pessoa, ó Pai, que está participando dessa transmissão. E queremos orar hoje especialmente pelos professores da Escola Sabatina. Que eles continuem firmes ao seu lado, ministradores da Tua palavra e como ministros da mesma, que eles possam também receber o Teu poder, a Tua graça e a Tua misericórdia. Que a vida de Cristo seja agora também a vitória de cada um deles. E nós oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém.